iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, tudo é graça. Que o Espírito possa infundir no nosso coração a luz da verdade. Que o Espírito faça-nos ser igreja de Cristo. Que o Espírito, que é a alma da igreja, possa infundir em cada um de nós esta pertença ao rebanho de nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, vamos lá então. Nós estamos então na terceira parte do nosso credo apostólico. Lembram que o credo ele é dividido em 3 partes, que trata da primeira pessoa, da Santíssima Trindade, da segunda e da terceira, dividido em 3 partes, né? E que compreende 12 artigos de fé. Né? O primeiro artigo é o que trata da primeira pessoa. Aí os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7 tratam da segunda pessoa. E os artigos 8, 9, 10, 11 e 12 tratam da terceira pessoa. E nós, então, hoje estamos no artigo 9º, que é creio na Santa Igreja. E esse artigo, ele compreende a afirmação da comunhão dos santos, tá? Mas a comunhão dos santos nós vamos deixar para uma próxima aula. Nós vamos focar no creio na Santa Igreja. Tudo bem? Então, assim, ó, deixa eu já deixar bem claro algumas coisas, né? Ainda dá tempo de vocês saírem desta aula, porque depois desta aula não é possível alegar ignorância. Algumas afirmações que eu farei aqui sobre o catecismo da igreja, então não... A cara da Juliana. Ignorância. Então, assim, ó, são coisas que vocês já sabem, viu? Eu acho que eu tô um pós-Covid, gente, tô passando mal, não preciso sair. Gente, tá ficando ruim, acho que vai cair a conexão. Nossa, vai cair! Joana, desliga! Isso! O Vino não tá muito bem hoje, gente, por causa da vacina. Joana, desliga isso, por favor! Você tem o poder, Janaína. Vocês já sabem o que eu vou falar, mas eu vou colocar assim, ó, umas afirmações que agora a gente sabe lá atrás, é assim, mas agora eu vou lembrá-los de algumas afirmações aí, tá bom? Então, fiquem por vossa conta e risco, né? Então vamos lá. Gente. Aí você já Acho que eu vou ir dar aula. Os alunos chamaram aqui. Aí você já entrou numa parte perigosa. É uma parte muito bonita da nossa igreja. Então, o artigo 9º é o creio na Santa Igreja. Certo? No artigo atual, então, que é este, nós confessamos, né, que do mesmo Espírito Santo se deriva a santidade da igreja. Aqui, uma coisa muito importante, já no enunciado do artigo, creio na Santa Igreja. É interessante nós notarmos que crer na Santa Igreja é ter a Igreja Católica como matéria de fé, como um objeto de fé. Porque às vezes nós enxergamos que as pessoas, elas creem em Jesus. Mesmo os católicos, eu já ouvi isso de muitos católicos. Creem em Jesus. Eu creio em Jesus. Mas todas as religiões são boas, todas as religiões salvam. Eu creio, mas eu discordo de tal ponto. Então, hoje nós veremos as implicações e consequências dessas afirmações dentro dos cânones romanos e dentro do nosso catecismo, né? Então, crer na Santa Igreja é
crer mesmo como objeto de fé. Tudo aquilo que a igreja profere, tudo aquilo que ela diz é matéria de nós acreditarmos. Um apêndice aqui, né? A igreja, ela pode emitir opiniões privadas. Como assim? O Papa, os bispos, os padres podem emitir, né, opiniões deles, opiniões próprias, certo? Como todo ser humano. Agora, quando eles falam em nome da igreja, aí eles não podem dizer opiniões particulares. Em nome da igreja, dizer em nome da igreja é emitir verdades reveladas. E aquilo que nós vamos tratar hoje, se não me falha a memória, eu vou falar que eu chegar, existe apenas uma questão disputada. Do resto, é tudo verdade de fé. Então, daquilo que nós vamos tratar hoje, igual alguns artigos atrás, a gente tratou muito, a gente falou muito de questões disputadas, né, de alguns teólogos, para a gente poder entender melhor. Mas hoje, este artigo não tem nada, só vai ter uma que eu vou dizer, mas é tudo matéria de fé. Então, assim, crer na igreja é crer de fato em tudo isso que nós vamos conversar hoje. Então, é impossível sermos católicos e não crer em algum ponto da igreja. Ah, eu sou católico, mas eu discordo de tal ponto. Olha, eu posso discordar de algum ponto. O problema é eu trazer isso para minha vida e assim, eu discordo e também não aceito. Entendeu? A gente é livre para discordar de algumas coisas, mas com uma fé filial, com uma fé de filhos, como um filho que talvez não entende o porquê o pai está falando aquilo, mas que abaixa a cabeça mesmo assim. Então, crer na Igreja Católica não é crer em pontos que nos convém, não. Crer na Igreja Católica é crer em tudo aquilo que ela diz, como matéria de fé e de moral. Certo? É o nosso primeiro alerta para a gente começar o nosso estudo, tá? Então vamos lá. A igreja, ela quer dizer, né, do grego, né, eclesia, e aí do latim eclésia, né? Então é a questão de convocação. Igreja quer dizer convocação. Alguns teólogos e alguns escritores também a chamarão de assembleia. Certo? Então é uma convocação e é uma assembleia. A igreja, segundo Santo Agostinho, é o povo fiel disseminado pelo mundo inteiro. Certo? Agora no início eu vou fazer tem várias frases aqui, mas o que é a igreja? Para a gente poder entrar dentro da sagrada doutrina da igreja. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 760, vai falar assim, o mundo foi criado em vista da igreja. O que já quer dizer esse início, né? O mundo foi criado em vista da igreja. A igreja, ela não foi pensada por Deus depois do mundo já ter sido criado. Não, muito pelo contrário. O mundo foi criado em vista da igreja. Deus Pai pensou na igreja desde toda a eternidade.
Por quê? Lembrem que a igreja, nós vamos tratar disso. A igreja, ela é o corpo místico de Jesus. Então, lembra quando lá no início das nossas aulas eu disse que Deus cria o mundo olhando para o seu Filho Jesus? Então, a igreja, ela foi criada, o mundo foi criado em vista da igreja. E não a igreja foi criada depois. Deus pensou na igreja depois. Não. Antes do mundo ser criado, Deus já tinha sonhado com a igreja. Certo? Então, continuando. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos do primeiro tempo. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Outro ponto para a gente parar aqui e entender esta afirmação do catecismo. A igreja é a finalidade de todas as coisas. No mundo em que vivemos, é necessário para a salvação do homem os sacramentos. É necessário. Lembrando que sacramento é um sinal visível do amor invisível de Deus. Por isso, o sacramento é um sinal visível. Então, é necessário para a salvação do homem os sacramentos. Só que não é necessário para Deus. Os sacramentos não existiam antes da igreja neste plano nosso, né, na Terra, né? Lembra da aula passada? A igreja nos últimos tempos, ela compreende, então, desde Pentecostes até a segunda vinda de nosso Senhor. Então, a igreja compreende este momento, de Pentecostes até a segunda vinda no juízo universal. Então, antes não havia sacramento. E depois do juízo universal também não haverá. No céu não haverá sacramentos, muito menos no inferno. Mas no céu não haverá sacramentos, porque nós veremos Deus face a face. Então, a igreja é a finalidade de todas as coisas. Ela é o fim de todas as coisas. Ela está no fim de todas as coisas. Porque nós não passamos para a visão beatífica sem passar por ela. Sem passar pela igreja. Nós vamos entender bem esta questão de que nós não podemos nos salvar sem os sacramentos. Porque talvez já levantam algumas dúvidas para nós, né? Nossa, Vinícius, mas e as pessoas que não são cristãs, né? Não são católicos, como que fica, né? Nós vamos entender estas coisas, mas a igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, se pela vontade de Deus, este ato da vontade de Deus, deste poder de Deus se chama mundo, a intenção de salvar os homens se chama igreja. Certo? Então a igreja, ela foi pensada por Deus Pai desde toda a eternidade. Ela foi pensada por Deus Pai desde toda a eternidade. Ela foi instituída por Deus Filho, por Jesus na cruz. E ela é manifestada
pelo Espírito Santo em Pentecostes, certo? Então a igreja, ela é obra da Santíssima Trindade. Ela é pensada por Deus Pai desde toda a eternidade, ela é instituída por Deus Filho na cruz e ela é manifestada pelo Deus Espírito em Pentecostes. Tudo bem? A igreja, então, ela é isso, a igreja quanto instituição e quanto os dogmas, quando nós dizemos igreja, ela abarca tudo. A igreja, ela é instituição, a igreja são os membros dela, e a igreja são as verdades de fé que ela professa. Por isso o termo católica. Ela é universal. Ela é instituição, ela é membros e ela é verdades de fé. Só a questão de membros que nós vamos fazer uma ressalva mais para frente. Mas ela é tudo isso daí, instituição, membros e as verdades que ela professa. Instituição quanto templo mesmo. Isso também é a igreja. Certo? A igreja, ela é visível e ela é invisível. Ela é tanto visível quanto ela é invisível. Por quê? Porque na igreja funde-se o humano e o divino. O humano por nós, por nossa parte, funde-se o humano, o prédio, né? A instituição que é visível. E funde-se o invisível, que é movida pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei na aula passada que o Espírito Santo, das 3 pessoas, é a mais discreta. Como o ar, que nós não vemos, mas possibilita todas as coisas. Então, por isso, a igreja também é invisível. Deus nos convoca interiormente, pela inspiração do Espírito Santo. E também nos convoca exteriormente por obras e empenho dos pastores e pregadores. Então, a igreja, Deus, nos convoca para a igreja por inspiração do Espírito, de modo invisível, e também externamente pelas obras e as pregações dos padres, dos leigos, daqueles que estão à frente, daqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu pergunto para vocês, será que nós estamos mostrando a beleza da igreja para as pessoas? Será que nós, como cristãos católicos, estamos mostrando a alegria de viver neste mundo católico, de viver como cristãos? Será que as pessoas enxergam em nós, cristãos católicos, alegres, testemunhas autênticas de Jesus ressuscitado? Isso é para a gente se perguntar, né? Se não, se as pessoas não estão nos enxergando assim, alguma coisa está errada. A gente talvez não esteja vivendo como deveríamos viver, certo? Então nós temos que ser testemunhas autênticas, porque Deus convoca as pessoas à igreja por moção sim do Espírito Santo, mas também pelo exemplo daqueles que estão lá dentro. Tá bom? Então a igreja, ela é chamada de vários nomes, de várias formas. Ela é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito é a alma da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja, ela é a esposa de Cristo, é aquilo que vai falar São Paulo nas cartas aos Coríntios e aos Efésios. Ele chama a igreja de esposa de Cristo. A igreja é o rebanho de Cristo, porque Cristo é o pastor e a porta. E a igreja, ela é a
casa de Deus, o povo de Deus. E aqui, quando nós dizemos que a igreja ela é povo de Deus, eu quero mostrar para vocês no catecismo da igreja. Por quê? Porque quando que a igreja passou a ser conhecida como povo de Deus? Isso foi depois do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, vai dizer então que a igreja ela é povo de Deus. E aqui começou, por isso que eu digo para vocês que existem muitas pessoas que compreenderam e interpretaram errado o Vaticano II. Por isso que tem muitas pessoas, alguns tradicionalistas aí que são contra o Concílio Vaticano II. Mas é porque não entenderam o Vaticano II, não compreenderam, não interpretaram à luz do magistério da igreja. Então existem tantos os extremos, né? Os tradicionalistas que vão dizer que o Vaticano II é uma besteira, que não poderia ter acontecido o Concílio Vaticano II, que deu autonomia para leigos, que aí falam que tirou a batina dos padres. É tudo besteira, não tem nada disso, não tirou batina de ninguém. E existe o outro extremo, que quando diz que a igreja ela é povo de Deus, eu estou dizendo de uma interpretação sociológica da igreja. Então, alguns mais ligados à teologia da libertação vai dizer então que a igreja ela é o povo, né? Que é o povo, tudo é o povo, aos pobres, aos marginalizados, às minorias. Então a igreja é para estes, né? E minorias aqui nós entendemos toda a classe que hoje distingue-se como minoria. Os homossexuais, os movimentos feministas. Então aqui uma interpretação sociológica da igreja, uma interpretação sociológica do Concílio Vaticano II, quando diz que a igreja é povo de Deus, vai dizer que a igreja então é povo. Ponto. Eles esquecem a parte de Deus. Eles falam que a igreja é povo. E ponto. Mas aqui o catecismo vai nos lembrar o que quer dizer a igreja como povo de Deus. Vai dizer assim, a igreja, né? No parágrafo 782. É o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Então, este primeiro artigo aqui vai dizer que Deus não pertence, ele não é propriedade de nenhum povo. Nós não temos Deus. É Deus quem nos tem. Então é Deus que governa as nossas ações. É aquilo que eu sempre gosto de falar. Deus governa tudo. Nada escapa ao governo de Deus. Nada. Deus governa tudo. A pessoa torna-se membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Então nós nos tornamos povo de Deus através do batismo. Antes, não somos povo de Deus. Nós não entraríamos no rol da igreja. Nós não seríamos filhos desta mãe, que é a Santa Madre Igreja. Então, pelo batismo, nós adentramos neste povo de Deus. E este povo tem por chefe, por cabeça, Jesus Cristo. Pelo fato de a mesma unção, o Espírito fluir da cabeça para o corpo. Ele é o povo messiânico. Então a igreja ela tem um chefe. Ela não tem... A igreja ela não é um aglomerado de pessoas
que se reúnem para discutir questões filosóficas, sociológicas. Não. A igreja, ela tem um chefe. E o chefe, como um pai de família, aquele que determina as coisas, ou uma mãe de família, que determina para os filhos pequenos como faria. Você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você vai jogar bola, você vai ter isso, vai ter aquilo. Jesus Cristo, por meio dos seus pastores, também governa a igreja. Então ela não é como chega lá qualquer um e começa a ensinar qualquer coisa. Não, ela tem um chefe, certo? Então o povo de Deus tem um chefe. E este chefe é Jesus e o sucessor do apóstolo Pedro, que nós vamos tratar um pouco mais para frente. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. Sua missão é ser o sinal, é ser o sal da terra e luz do mundo. E, finalmente, a meta da igreja é o reino de Deus. Certo? Então, aqueles que dizem que a igreja é um povo, num sentido de uma interpretação sociológica, o catecismo vem desmentir. Ele coloca as características do povo de Deus. Tem um chefe, Deus nos tem, governa todas as coisas. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo para ser o povo de Deus. Nós entramos através da porta que é o batismo, que abre para nós todos os outros sacramentos. Então tem estas características, ok? Agora nós vamos entrar então numa parte mais didática. As divisões que nós temos dentro da igreja. Divisões assim, nós vamos ver as partes que compõem a Santa Igreja de Deus. Certo? Eu acredito que essa parte que nós trabalhamos agora há pouco, ela é mais tranquila, né? São afirmações do que a igreja é, né? Mas se restarem alguma dúvida, vocês podem perguntar, né? Mas nós vamos, ao final, nós vamos tentar responder todas essas questões aí que talvez estão surgindo. As partes da igreja. A igreja, ela é dividida em duas partes. A igreja, ela é dividida em duas partes. Estas duas partes não dizem que são duas igrejas, certo? São duas partes de uma mesma igreja, tá bom? Ela é dividida em igreja triunfante e igreja militante. Certo? Igreja triunfante e igreja militante. A igreja triunfante é a igreja que já está no céu. É a igreja daquelas almas que já conseguiram a visão beatífica, que já venceram este mundo, as tentações, e já estão na posse da felicidade eterna. É a igreja dos santos, que já gozam a eterna felicidade. A igreja triunfante, que já triunfou sobre este mundo. Certo? E a outra parte, da qual nós fazemos parte, é a igreja militante, que é o conjunto de todos os fiéis que ainda vivem nesta terra. Chama-se militante, né? Porque ela move uma guerra sem tréguas ao mundo, à carne e ao demônio. Por isso ela é a igreja militante, que ainda está nesta terra e que move, né, trava uma guerra incessante contra o mundo, o demônio e a carne. O mundo, né, as coisas materiais,
a carne, os prazeres deste mundo, né? Os prazeres carnais. E o demônio, a antiga serpente, o antigo inimigo de Deus, que tenta a todo momento nos perder. E por que a igreja ela mostra e ela foca na questão da igreja militante na palavra assim, ó, guerra? Porque esta guerra ela já está vencida. Deus já venceu a guerra. No alto da cruz, quando Cristo morre para a salvação de todos, Deus já venceu a guerra. Deus abriu para a gente a porta do céu que estava fechada. Mas o demônio, que é invejoso e que já perdeu a guerra, quer que nós também percamos esta guerra. Então nós temos que fazer o quê? Escolher que lado nós queremos ficar. Do lado do vencedor ou do lado do perdedor? Deus já venceu essa guerra. Nós temos que trilhar o caminho do Senhor. A gente não tem que inventar nada. A gente não tem que sabe, criar coisas diferentes. Não. É só seguir os santos. Olhe para a vida dos santos e faça igual a eles. Olhe para a vida de Jesus e faça igual a dele. Por isso que a gente não tem que inventar maneiras, né, de nos salvar. A maneira já existe. Jesus já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente não tem que inventar, né? Gente, uma vez eu fui, assim, ó, no auge da minha arrogância, né? Quando eu só hoje, claro, respeito, né? Nossa, não tenho nada contra. Mas quando eu tinha não um pé só, mas todos os membros atrás da renovação carismática, eu falava: tá vendo? Não tem que inventar nada, essas coisas não é nada de renovação, fica gritando, e canta alto, e reza alto, a gente não precisa fazer nada dessas coisas. Deus já não olha para a vida dos santos, né? Então, assim, isso não... O Gui tá me turrinhando aqui, ó, porque eu tô falando da renovação carismática. Mas assim, a gente... a renovação, nossa, trouxe um novo frescor para a igreja, né? Tem os santos que seguem. Isso era no auge da minha arrogância, né? Quando eu queria mesmo brigar com a turma da renovação e tudo mais. Mas hoje eu respeito, nossa, tenho um coração muito aberto para a renovação carismática, né? Já tá até louvando, orando em línguas. Ele vai e eu aqui. Mas é o que eu tô falando para você, a gente não precisa inventar, né? É só seguir o caminho. Mas a igreja militante é esta igreja que é a nossa, que trava, briguentinha, que trava uma guerra incessante contra o mundo, os prazeres da carne e o demônio. Então nós temos que escolher o lado que a gente vai ficar. Do lado de quem já venceu, Jesus, ou do lado de quem já perdeu, que é o inimigo, né? Aí, dentro da igreja militante, existem duas partes que o catecismo vai falar, que é a igreja triunfante e a igreja militante. Alguns poderiam perguntar-me, né? Falar assim: Vinícius, mas não existe a igreja padecente, que aí a gente vai falar do purgatório. Sim, é verdade. Mas a igreja padecente, que é o purgatório, esta igreja, ela está sob influência da igreja militante, não da igreja triunfante. A igreja padecente, do purgatório, encontra-se sob influência da igreja militante. Pois a igreja militante, aqueles que estão aqui, nós, podemos diminuir as penas daqueles que estão no purgatório. Podemos diminuir ou até tirar as almas que estão no purgatório, através das indulgências plenárias.
certo? Então, os que estão no purgatório, lembrem, olha, de uma maneira bem entre aspas, né? A gente já conversou sobre isso. Mas bem entre aspas, o purgatório já é céu. A gente fala isso em um sentido de que há uma única saída, que é o céu mesmo. Do purgatório não tem como ir para o inferno. Se Deus nos conceder a graça de ir para o purgatório, louvado seja Deus. Porque de lá só tem uma saída, que é o céu. Só que o purgatório, ele é um dos ocultos receptáculos. Lembra desta aula tão polêmica? Então, purgatório é um dos ocultos receptáculos. Então, ele está sob influência da igreja militante. Nós que somos igreja militante, através das nossas orações, que a gente coloca intenções na missa pelas almas dos fiéis defuntos, através disso, ou oferecer indulgência para as almas do purgatório, a gente pode tirar estas almas do purgatório. Tudo bem? Então a igreja ela divide-se em duas: igreja triunfante e igreja militante. E dentro da igreja militante encontra-se a igreja padecente, que é o purgatório. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Na igreja militante, que é nós aqui, né? Nós. Na igreja militante, existem duas categorias de homens. Na igreja militante, existem duas categorias de homens: os homens maus e os homens bons. Certo? Os homens maus participam com os bons dos mesmos sacramentos, professam a mesma fé, mas não têm caridade. Os homens maus, dentro da igreja militante, eles professam a mesma fé, eles participam dos mesmos sacramentos dos homens bons, mas eles não têm caridade. Agora, os homens bons são aqueles que estão unidos entre si, não só pelos sacramentos e pela profissão de fé, mas pelo vínculo da caridade. Então existe essa diferença. O Catecismo de Trento vai fazer essa distinção na igreja militante: os homens bons e os homens maus. Dentro da igreja, somos nós. Muitos de nós professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos, mas não têm caridade nenhuma. E daí a nossa fé ela é morta, né? Mas professa a mesma fé. Certo? Então, só que estes homens maus, eles estão dentro da igreja. Então, eles podem se converter. Por quê? Porque eles escutam. Se são de missa diária, escutam todos os dias. Se são de missa dominical, escutam todo domingo a palavra de Deus. E podem se converter. É Deus falando: ô Vinícius, presta atenção, olha isso daqui, você professa fé, você participa do sacramento, mas você não tem caridade nenhuma, muda esse teu jeito. Durante toda a minha vida, até o último momento da minha vida, quando eu fechar os meus olhos para esta terra, Deus está querendo a minha conversão, porque Deus quer que todos se salvem. Como eu falei para vocês, esta terra, a igreja militante, são os tempos de misericórdia. Quando nós fecharmos os nossos olhos para esta vida, começará o tempo da justiça. Certo? Aí, céu ou inferno, né? Aí não tem escapatória, né? É céu ou inferno.
Então, a todos os momentos. E nós somos tanto os homens bons quanto os maus. Porque tem dia que a gente está mais caridoso, né? Tem dia que não. Mas Deus nos convida a todos os momentos. Por isso o catecismo faz essa distinção. Porque o catecismo faz a distinção porque não basta professar a fé. Não basta saber o catecismo de cor salteado. Não basta ler a Sagrada Escritura várias vezes, ler vários livros, né? Nossa, ser um doutor em igreja. Não basta. Se não tivermos caridade, nós iremos para o inferno, conhecendo tudo de igreja. Se não tivermos caridade, nós iremos para o inferno, tendo a suma teológica na cabeça, mas não teve caridade alguma. Então, cuidado. Certo? Além dos bons e dos maus, existem 3 classes de homens que são excluídos da igreja. Lembra que tanto os bons quanto os maus estão dentro. Mas existem 3 classes que estão excluídos. São os pagãos, os infiéis, né? Os pagãos, os infiéis. Os cismáticos e hereges. E o terceiro, os excomungados. Então, as 3 classes que não participam, que são excluídos da comunhão. Os pagãos, os infiéis, os cismáticos e hereges e os excomungados. Vamos lá. Os pagãos, os infiéis, eles nunca estiveram no seio da igreja. Portanto, eles não participam dos sacramentos. Só que a estes, os pagãos e os infiéis, a estes, Deus ainda olha com ternura e bondade, porque talvez são pagãos e infiéis porque nunca ouviram falar o nome de Jesus. Porque nunca ninguém anunciou para eles. Daí, resulta que se houver um pagão, um infiel no nosso meio, do nosso convívio, a culpa é nossa. Porque nós não anunciamos. Aí Deus vai nos cobrar. Aí ele que nunca conheceu vai para o céu. E nós que nunca anunciou para ele, eu não vou ser taxativo aqui, né? Porque a misericórdia de Deus é muito grande. Mas vocês sabem o que eu iria falar, né? Então, não deixe que ninguém ao vosso redor não saia de perto de nós sem nós darmos uma palavra para ele. Tá bom? Esta é a primeira classe. A segunda, né, dos que estão excluídos, são os hereges e os cismáticos. Essa turma da renovação. Os hereges e os cismáticos é que eles apostataram da igreja. São apóstatas. O que quer dizer isso? Eles negaram a fé. Renegaram a fé que receberam. Então, estes recusam, renunciam à fé. Os hereges e os cismáticos. Só que estes, os hereges e os cismáticos, ainda encontram-se sob o poder
coercitivo da igreja, que pode os punir com a excomunhão. Mas nem sempre a igreja ela pune as pessoas com excomunhão. Certo? Nem sempre. Talvez a pessoa é um herege, um cismático, mas nem sempre. Oi? Vai cair daqui 5 minutos, que agora o Meet tem limite de horário, né? Então cair a gente já volta de novo. Beleza. Para, gente, que eu achei que fosse alguma coisa daqui do meu computador. Já começou a me dar um desespero aqui. É que o Meet cortou. Não, daqui volta de novo. Fabinho gera de novo e daí volta. Então vai. O meu interrompeu 2 vezes. Não sei por quê. Ó. Então, diferente dos pagãos, os hereges e cismáticos, aqueles que renunciaram à fé, que modificaram a doutrina da igreja, estão excluídos. Porque não professam a mesma fé. Estão excluídos por eles mesmos, tá bom? A igreja não os excluiu. Estão excluídos por eles mesmos. É igual o primeiro caso dos pagãos e dos infiéis. Estão excluídos por eles mesmos. Ninguém os excluiu. Agora o terceiro caso, que é os excomungados. São... Oi? E no caso, as pessoas que falam assim, eu tenho fé e tal, mas eu não preciso ir na igreja. Eu acredito em tudo, mas eu não vou na igreja, porque por isso, por vários motivos, não vai na igreja. É impossível ser igreja sem a comunhão dos sacramentos. E a gente só recebe os sacramentos, seja o batismo, o crisma, a confissão, a eucaristia, na igreja e por intermédio da igreja. Não, sim, mas eu falo pessoas que receberam tudo isso e que não frequentam a igreja. Diz que acredita, tudo, mas não frequenta. Eu conheço pessoas boníssimas, de uma caridade sem fim, mas não frequentam a igreja. A estas pessoas que não frequentam a igreja, elas ferem a igreja na comunidade. Porque a igreja, ela é o povo de Deus. Como eu disse no início da aula, a igreja, ela é assembleia. Ela é convocação de Deus. E quando nós não respondemos à convocação de nos reunir em assembleia, nós estamos pecando. Uma que estas pessoas pecam contra o primeiro mandamento da igreja, que é participar da missa, né? Nos domingos e festas de guarda. Então elas já pecam aí. Então elas incorrem em um pecado de desunião. Um pecado de que eu não preciso da igreja para a minha salvação. Eu recebi os sacramentos da igreja. Eu recebi os tesouros da igreja. Mas agora eu não quero mais nada com ela. Já tenho tudo o que eu queria da igreja. Os sacramentos. Batismo. Já recebi a primeira eucaristia, o crisma. Agora eu não quero mais nada. Por mais que as pessoas... Assim, olha, Jânia, de uma forma bem teológica, né? Mas assim, claro que não pastoral, mas de uma forma bem por A mais B. Por mais que as pessoas são pessoas boníssimas, de uma caridade sem limite, se não estão indo na igreja, elas estão pecando. E é um pecado mortal. Se morremos em pecado mortal e não confessamos este pecado, está no catecismo. É inferno. Então, é seríssimo isso daí. Agora um problema, né? Já está encerrando a chamada. Vamos gerar A Jana já vai, que eu já vou falar o problema. outra, continua?
Oi? Vamos gerar outro aí, já continua. Vamos lá. Acabou? Não. Ah, tá. Ainda tá gravando, papai? Começa embaixo pelo Microsoft. Posso mandar ela pro seu celular? Eu vou ver se as pessoas me chamam. Pode ir. Ainda disse que era ilimitado. Foi. Eu nem vejo. Estamos todos voltando. Ô, Jana, quanto tempo que é? 1 hora? Menos, né? 1 hora. 1 hora. Semana que vem, qualquer coisa, se você quiser que eu gero pelo Downlago, eu acho que ele é ilimitado. Ah, pode ser isso. Ele vai direto. É o pago, É né? pago. É. O Aí ele grava, depois eu mando o link também. Aí você eu mando mensagem pra ver e a gente combina. Eles soltaram essa semana esse Nossa, bloqueio, Não tinha. É que tá todo mundo usando, né? Então agora vão querer fazer uma conta, cobrar. nossa, eu não sabia. Nem sei se o meu tá, mas eu acho que não. Eu acho que de escola, assim, acho que É, não, né? Aí acho que não, realmente não corta, não. Ah, então tá. E semana que vem a gente combina qualquer coisa. Ó, então voltando à questão lá da Jane, né? As pessoas que são, por mais que sejam pessoas muito boas, né? Mas que não participam da vida em comunidade na igreja, elas cometem um pecado muito sério, um pecado grave, né? Um pecado mortal, que é o pecado de não participar, né, da missa. E a missa é o sacrifício por excelência, né? É receber a Eucaristia. Agora, aqui nós entramos num problema, né? Por quê? Porque talvez estas pessoas, elas não sabem, né? E aí, se elas não sabem que isto configura um pecado, como Deus vai cobrar? Agora, se elas sabem, por exemplo, se elas sabem que o primeiro mandamento da igreja é assistir missa, aí já configura pecado. Que é a ignorância, né? Santa ignorância. Mas se sabem... Ô Vinícius, você falou agora há pouco que é um pecado mortal. Uhum. Eu tô na igreja desde que eu me conheço por gente. Eu não sabia que isso não ir à igreja é um pecado mortal. E não ir à missa é um pecado mortal, porque fere a comunidade. Nunca tinha ouvido falar isso. Você não ir à missa, todos os pecados que ferem algum mandamento, seja a lei de Deus ou a lei da igreja, é um pecado mortal. Qualquer ato nosso que fere os mandamentos é um pecado mortal. E tudo se encontra no primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas
Eu não tomo o seu santo nome em vão. Eu guardo o domingo. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu não cometo assassinato. Eu não peco contra a castidade. Eu não roubo. Eu não levanto falso testemunho. Eu não desejo aquilo que não é meu, né? Eu não olho para a mulher do próximo. Eu vou à missa e participo dela. Eu confesso, eu comungo, pelo menos, eu confesso pelo menos uma vez cada ano. Eu comungo pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Eu jejuo quando a igreja manda jejuar e eu pago o dízimo. Então, se eu amo verdadeiramente a Deus, estes preceitos todos eu vou observar. Se eu não amo a Deus, estes preceitos para mim não passam de preceitos banais. Isso bem categoricamente falando, né? Sim, por A mais B. Mas configura um pecado. Agora é a questão da ignorância, né? Talvez a pessoa não saiba, né? Agora, se a pessoa já sabe que o terceiro mandamento da lei de Deus fala da igreja, o primeiro da igreja fala também da missa, aí é pecado, aí já configuraria pecado. Eu ouvi, não sei se foi o padre Adriano ou o padre Zé Augusto que fala, né? Fala assim, gente, lógico que tem os mandamentos e tudo mais, mas assim, até uma criança sabe o que é certo e o que é errado. A consciência ela tem, todos têm. Você quando faz algo errado, você sabe que você fez errado. Né? Talvez você não vai fazer errado dentro do mandamento da igreja e do mandamento da lei de Deus, mas que você no fundo sabe que é errado, sabe, né? E é por isso que quando a gente falta da missa, nós temos que confessar. Faltar da missa configura matéria de pecado, tem que confessar. Padre, eu faltei da missa, é uma matéria de pecado. Então tem que ser confessado. Certo? Então é muito importante participar da igreja, ir à igreja, sabe? Não deixar de participar da comunhão da igreja, de estar junto, né? De ir à missa, pelo menos uma vez na semana, que é o domingo, guardar os dias de festa, né? As solenidades que caem fora do domingo. Então isso é mandamento, é preceito, é lei. E a quebra da lei gera uma punição. Certo? Então, os 3 tipos de pessoas que estão fora da igreja, como eu já falei, então são os pagãos, os cismáticos e os hereges e os excomungados. Os excomungados, eles são, então, excluídos da igreja. Lembra que eu disse que os pagãos e os hereges, eles são excluídos por eles mesmos. Eles que querem serem excluídos. Agora, os excomungados não. São excluídos pela igreja. A igreja os afasta. Vinícius, tem volta a excomunhão? Tem. Ô Vinícius, quais são os motivos da excomunhão? Quando que a igreja exclui uma pessoa? Existe a excomunhão escrita, né? Que você é um herege público, confesso, você é um cismático, nega a fé, você está no seio da igreja, né? Quem está fora da igreja, mas você é de dentro da igreja, você tem voz dentro da igreja, e você é um cismático, prega contra o Papa, fala contra as doutrinas da igreja, não crê nos dogmas, né? Ou não crê em um dogma específico. E você fica martelando isso. E as pessoas começam a seguir este novo preceito, que é o seu preceito. E a igreja toma ciência disso. Antes de mais nada, ela vai tentar te trazer de volta.
certo? Mas isso precisa, para a igreja gerar esta comoção, tem que ser algo muito grande para chamar a atenção da igreja. Eu falo assim, igreja enquanto nível diocese e enquanto Roma. Então tem que ser algo muito grande. Então você é uma pecadora, confessa, nega as coisas e as pessoas começaram a ficar ao seu redor e seguir os seus ensinamentos. A igreja vai falar, Vinícius, olha, volta, né? Presta atenção no que você está fazendo, isso é errado. Negue isso que você está falando, volte para a igreja, E você não. Vendo isso, o que a igreja faz? Te excomunga. Então você está fora da igreja. Você falou contra os dogmas, contra as verdades, contra a instituição, contra o Papa. Você está fora. Agora existem as excomunhões late sententia, que são excomunhões automáticas. Você não vai receber cartinha nenhuma, mas aí você está automaticamente excomungado da igreja. Quais são elas? Eu não tenho a lista completa aqui. Depois eu vou procurar e eu mando lá no grupo. Mas eu lembro de algumas. As excomunhões automáticas. A que eu mais me recordo é porque eu, na faculdade, eu batia de frente com isso daí. É aquela que diz a Congregação para a Doutrina da Fé, que vai dizer que todo fiel de Cristo que propagar, defender, dizer, votar em algum partido comunista / marxista está excomungado automaticamente. Excomunhão late sententia. É uma excomunhão automática. Vinícius, mas o povo não conhece essa questão comunista marxista. Você acha que o povo em geral tem conhecimento disso? Então, mas justamente esse o povo não conhece. Então, não existe excomunhão para este. Mas para o professor de história existe. Se ele conhecer. Se o professor de história for... lembra que a excomunhão é para católicos, né? Não tem como eu pedir a excomunhão de alguém que não é católico. Porque ele já está fora, ele é um pagão. Agora, alguém que é católico e professa estes ensinamentos do marxismo, do comunismo, eles são automaticamente excomungados. Mas tem que conhecer. Certo? Então, a partir de hoje, vocês todos, se porventura tiverem algum deslize com alguma doutrina marxista, comunista, estão avisados. É excomunhão late sententia. É uma excomunhão automática. Vinícius, ninguém me falou nada. Eu sei, mas não recebi cartinha. Eles vão me proibir de comungar? Não. Não vão. Eles vão me proibir de entrar na igreja? Não. Mas então eu posso entrar lá e comungar? Se a tua consciência te falar isso, só que lembra que você vai estar comungando a tua própria condenação e não o corpo de Cristo. Isso que eu ia perguntar, se poderia negar, assim, de entrar na igreja ou participar de alguma coisa. Não é negado, porque sacramento não se pode negar, a não ser que você seja um excomungado confesso. Todos saibam, e aí o padre sabe tudo, normalmente o padre vai falar, olha, não pode, aí ele pode barrar. Mas assim, agora as late sententia, que as excomunhões automáticas, ninguém sabe, assim, talvez não chegue ao conhecimento do padre ou de ninguém. Então, essa do marxismo é uma.
eu sei que você cometeu um aborto. E aí no aborto você é perdoado. E você incorre mais uma vez no aborto. Agora assim, ó, por livre e espontânea vontade mesmo. Porque um padre pode perdoar o aborto. Agora, a partir do momento que uma mulher ou um homem, né, vai e confessa de novo para o mesmo padre, aí o padre tem que encaminhar toda essa questão para a diocese. Porque o aborto incorre em excomunhão lata sententia. Já é muito sério. Então a mulher que aborta e o homem que é conivente com isso incorre em excomunhão lata sententia. Uma excomunhão automática. Então é sério, né? São questões sérias. Luiz, Oi? O maçom, ele está incluído nesse rol de coisas? Porque eu sei que, assim, o maçom existe aí, não sei se é lei da igreja e tal, mas eu sei que existe uma orientação, né? O maçom, assim, eles permite frequentar as missas e tal, mas não comungar, ele não pode participar de movimento religioso. Ele se encaixa nessa questão da excomunhão. No direito canônico não vai dizer a respeito do maçom. É só uma orientação, né? É questão de pena. O maçom é uma orientação. Então ele não incorre em lata sententia. Aqui é um problema, viu, Sérgio? Porque assim, ó, no Código de Direito Canônico não está previsto isso daí. Mas em interpretações, alguns teólogos vão dizer que sim, que o maçom também incorre em lata sententia. E alguns vão dizer que não. Então, porque ele não está previsto no Código do Direito Canônico. No Código prevê que ele seja prevê que é dito para ele de todas essas questões e que ele vai ser afastado de movimentos e de tudo mais, mas não fala em excomunhão lata sententia. O problema é que dentro da maçonaria, de imediato não incorreria em excomunhão lata sententia, mas dentro da maçonaria você vai galgando graus, né? Vai galgando graus. E aí você chega a um ponto na maçonaria, segundo a tradição da igreja, você chega a um ponto da maçonaria, os graus mais elevados lá, de que você não necessita de Deus. Todos são possíveis e de que você não necessita de Deus, você necessita apenas de você mesmo. Daí negar o poder de Deus, negar a presença de Deus, incorre num pecado muito maior, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, aí neste pecado, que aí vai dizer Jesus no Evangelho, não tem perdão. Porque é negar o poder de Deus. Como que Deus vai salvar alguém que não acredita que Deus pode salvá-lo? É a eterna briga entre as pessoas que falam: quem comete suicídio peca contra o Espírito Santo, por isso vai para o inferno. Porque a pessoa cometeu suicídio, ela cometeu porque ela acha que Deus não pode de forma alguma mudar a vida dela, ela tem consciência disso, ou ela cometeu por uma doença, por um ato de covardia frente a este mundo, ou não sei. Então é uma eterna discussão teológica. A pessoa, quem comete o suicídio, é
ou não é o pecado contra o Espírito Santo? Então é uma eterna disputa aí. Agora, a maçonaria de início não configura, mas enquanto você vai galgando graus, você vai incorrer num pecado muito maior. Porque a excomunhão, ela pode ser revertida. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vinícius. Oi. Posso pegar uma carona? Pode. Primeiro, boa noite para todo mundo. Um padre que deixou o celibato, deixou o clero, deixou de ser padre, ele está excomungado? Não. Não. Um padre que deixa o ministério, ele vai entrar com todo um processo canônico de deixar a ordem, o ministério da ordem. É um processo que demora muito tempo. Isso demora bastante. Mas ele não está excomungado. Ele deixou o ministério, mas não está excomungado da igreja. Assim, a ordem ela é um sacramento. Sacramento é algo infundido. Uhum. Seria como se fosse um matrimônio, ele se torna nulo, é isso? Deixar o sacramento, o da ordem, é um sacramento que ele é um sinal visível, né? Então, a questão do sacramento, normalmente o que a gente aprende na teologia é que o padre vai ser padre para o resto da vida. No céu ou no inferno. Vai brilhar sobre ele a luz do sacramento da ordem. Agora, o deixar o ministério é você não exercer mais o ministério. O sacramento está lá. Mas aí você não exerce o ministério. Posso citar um exemplo de alguém? Pode? Pode. Então, que nem, por exemplo, o Félix, que foi padre aqui antes da comunidade chegar. Hoje ele é casado e teve há pouco tempo, ele e a mulher dele receberam as bênçãos de um padre lá na paróquia dele e ele participa de pastorais. Isso pode? Ele é casado na igreja, Andy? Então, assim, a mulher dele estava vestida de noiva. Eu não sei se é uma bênção, se foi um matrimônio. Ele participa de pastorais lá na paróquia dele. Olha, Andy, eu já vi muita coisa, né, nesse meio aí. Algumas são bem bizarras, outras nós levamos para um lado pastoral. Cada caso é um caso. Cada caso vai ser analisado pelo bispo local, e aí o bispo pode pedir auxílio para outros bispos e tudo mais. Mas cada caso é um caso. É a mesma questão dos casais de segunda união. Eles têm situações, existem situações que eu já vi de que o bispo liberou que os casais pudessem comungar, os casais de segunda união. Então, cada caso é um caso. Então, assim, quando a gente entra nessa parte sacramental das leis, é difícil, porque o bispo ele vai entrar muito na vida do casal ou na vida do padre para entender a história e proferir uma sentença. Então, agora, Vinícius, isso pode, isso não pode? O bispo leva muito na questão da pastoralidade. Se a gente fosse pelo rigor da lei, não pode.
Se nós fôssemos pelo rigorismo da lei, não pode. De forma alguma. Mas aí o bispo, de uma maneira pastoral, vai entender a realidade do casal. E ele pode comungar da Eucaristia? Então, vai muito do que o bispo entender da vida dele. Então, assim... A lei fala que não. Então, é que nem, por exemplo, como você disse, assim, ele não está excomungado. É um processo longo. Então, e esse não poder comungar não seria uma excomunhão? A excomunhão, ela vai muito além de somente o sacramento da Eucaristia. Sim. A excomunhão é de todos os sacramentos e aí ele é afastado da vida da igreja. Então, todos os méritos que a igreja, como instituição divina, fundada pelo seu divino fundador, que são os dons do Espírito, tudo, para esta pessoa é negado. Isto é isso, ela está fora da comunhão da igreja. E é só na igreja que existe sacramento. Então ela está fora. Agora vai o padre, normalmente, que deixa, não é excomungado, né? Da mesma forma, seriam os casais que não, se separam. São sacramentos indissolúveis, né? Mas existe as questões pastorais. É muito complexa e muito árdua esta parte. Então, mas não tem até a pastoral da segunda união? Então, essa é a questão. Por isso que é muito complexo essa parte, porque a pastoral de segunda união, ela não configura que o casal de segunda união vai receber a comunhão, tá? Não configura. A pastoral de segunda união é uma tentativa da Igreja pós-Vaticano II de trazer estes casais para a vida da Igreja. Então, mas eu acho que isso não é muito do padre, não sei se é do bispo, mas do padre, porque tem muitos casais que são de segunda união que comungam. O padre de natureza, ele sabe. É do bispo. Só o bispo pode permitir. O padre não pode. Agora, entre a lei e entre a pastoral, olha, o que não poderia acontecer, mas o que acontece entre a lei e a pastoral, existe um abismo. Tem padres que batizam, o pai e a mãe não é casado, isso não é impedimento para o batismo. Mas os padrinhos são impedimento. Mas o padre batiza. Então, vai muito assim, entendeu? Da cabeça do padre. Agora o sacramento é válido? O sacramento é válido, nunca vai deixar de ser válido o sacramento. Mas existe um erro doutrinal do padre. E se você sabe que é errado e consente com aquilo lá, o erro é do padre e seu. Ouvi, hoje a homilia não sei quem viu a homilia do padre Paulo Ricardo, ele falou justamente sobre isso, né? Que nós devemos obedecer o padre, sim, mas e quando ele faz coisa errada? Se você obedecer, você está em erro, você está em pecado junto com ele. Erra junto, isso mesmo, erra junto. Se você sabe, é a bendita história de saber ou não. Se você sabe, você peca junto. Agora, se você não sabe, não tem como Deus cobrar, né? Deus não é um tirano que vai cobrar coisas que nós não sabemos. Então, essa matéria de sacramento, nós conversamos bastante aqui até, mas assim, vamos dar uma segurada nela,
Vai dar uma segurada porque já tô ficando em choque aqui. A hora que a gente entrar em teologia sacramental, aí nós vamos discutir as minúcias da coisa. Porque aí eu vou trazer as aulas, os rituais dos sacramentos, os debruçar em cima destes rituais. Aí nós vamos ler as rubricas dos rituais. O que pode e o que não pode. O que é lei e o que é pastoral. O que compete ao bispo, o que compete ao padre. Então vamos dar uma leve segurada aí. Tá bom? Então, ó, a gente já vai, logo a gente encerra. Agora nós vamos ver as características da igreja. Nós vimos as partes, que é a igreja triunfante e militante. Agora as características. A parte que vocês mais gostam. As características da igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Essas características é aquilo que define a Igreja de Cristo. É aquilo que define a verdadeira Igreja de Cristo. Una, santa, católica e apostólica. A Igreja, ela é una. Existe uma unidade na Igreja. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A igreja é una. Ela é una também em um sentido de que é um só que dirige. Quando eu entrar na parte da missa, parte a parte, é da teologia sacramental, que entra em Eucaristia. O Andy me lembrou agora, já que ele falou isso daí, tem uma parte da missa, no sentido assim, quando a gente entrar nessa parte, talvez não seja aquilo que muitos esperam, porque eu não falarei da Santa Missa num sentido místico. Eu falarei da Santa Missa em um sentido da lei, daquilo que pode e daquilo que não pode, explicando as partes. Claro que eu falo que é cada parte, mas aquilo que pode e aquilo que não pode. Bom, nós vamos entrar nisso daí. Uma parte que eu gosto muito, que é a liturgia. Quando chegar nessa parte, nós veremos a graça das mulheres usarem véu e os homens usarem terno para ir na missa. A igreja é como... vamos chegar nas... Então a igreja ela é una porque um só que dirige, né? Também é una porque é um só que dirige. Invisivelmente é Cristo que dirige. E visivelmente é o sucessor de Pedro, o Papa. Certo? A igreja visível precisa de um chefe visível, que é o Papa. Tudo bem? Então, ela é una porque é uma só fé que devemos professar. Aqui existe um perigo para nós. A igreja é una porque existe uma só fé. Então, cuidado com falsas doutrinas. Cuidado com pensamentos contrários à igreja. Porque quando nós dizemos na missa, cremos na igreja católica, olha, eu falo assim, muito de coração aberto para cada um de vocês. Não fale, não reze o credo se você não concorda com a igreja. Porque rezar o credo, você rezar na missa, rezar o credo é uma profissão de fé. E você dar uma profissão mentirosa é comungar a própria condenação. Então, cuidado.
Cuidado ao rezar o credo. Creio na Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. Esta é a igreja que devemos crer e professar. E fora desta, não há salvação. Nós vamos entender. Certo? Uma só fé. Embora as igrejas protestantes, aqui é a questão disputada que eu falei. A igreja protestante, a questão disputada, ela é no sentido assim, ó. Existem dois grupos de teólogos. Os teólogos mais tradicionalistas e os nem tanto. Os teólogos que não são tão tradicionalistas assim vão dizer que dentro da igreja protestante existe aquilo que nós chamamos de sementes do verbo. O que quer dizer isso? Eles não têm a plenitude, a essência, a substancialidade daquilo que é igreja. Que é isso tem apenas a igreja católica. Mas eles têm partes. Que partes? Eles falam de Jesus, eles têm a Sagrada Escritura, têm a leitura da Sagrada Escritura. Mas isso são partes, são sementes do verbo. Para deixar bem claro, né? Falar de essência, né? É aquele velho exemplo, né? A gente tem uma cadeira. Se eu cortar uma perna da cadeira e levar ela para o meu quarto, a perna da cadeira não quer dizer que lá no meu quarto eu tenho a cadeira inteira. Não, eu tenho o quê? Apenas uma parte da cadeira. É isso que as igrejas protestantes têm. Eles têm partes da verdade, mas não ela inteira. Agora a questão disputada está onde? Os mais tradicionalistas vão falar que não tem nada disso. Eles não têm nada. A igreja protestante não tem nada, absolutamente nada. Eles estão fora, privados da salvação. Questão disputada. As sementes do verbo. Certo? A igreja, então, ela é santa. A igreja é santa por ser consagrada e dedicada a Deus. É santa porque está unida ao corpo de uma cabeça santa, que é Jesus. E o seu corpo é a igreja, então ela é santa. Eu não sei se vocês já ouviram a frase, mas eu já ouvi. De falar, e olha, de católicos, hein? Eu já ouvi católicos falarem que a igreja é santa e pecadora. Isso é uma visão protestante. Dizer que a igreja é santa e pecadora. Em que sentido? Por quê? Eu vou explicar em que sentido. Os católicos professam que a igreja ela é santa. Ponto. Ponto. A igreja é santa. O catecismo vai falar que a igreja é indefectivelmente santa. Aí vocês podem falar, né? Mas e os pecados da igreja? E os pecados da igreja? Os pecados da igreja não são pecados da igreja. São pecados dos membros da igreja. Certo? Nós somos... O Vinícius é membro da igreja? É. Ótimo. O Vinícius é membro da igreja? Ótimo. O Vinícius é santo? Não. O Vinícius não é santo. Então, dentro do Vinícius, existe algo que é igreja. E dentro do Vinícius existe algo que não é igreja. E este algo que não é igreja tem que ser evangelizado.
tem que ser convertido. Porque este algo que não é igreja, dentro do Vinícius, faz com que o Vinícius peque. Então o pecado não é da igreja. O pecado é do Vinícius. Então a igreja, ela é santa. A igreja, ela é uma instituição divina. Quando a gente ouve que a igreja é santa e pecadora, é uma visão já influenciada por uma visão protestante. Num sentido de dizer que nós somos igreja. É verdade, nós somos igreja. Mas nós somos igreja enquanto membros dela. A igreja, ela é a esposa de Cristo. E ela é santa. Não existe erro. Não existe pecado. Alguns papas serão ainda mais taxativos. Papa Gregório VII vai falar nos famosos ditados papais, a Giane deve conhecer, vai falar que a igreja nunca errou, não erra e não errará jamais. Dictatus Papi são os famosos ditados papais dos papas medievais. Então a igreja nunca errou, não erra e não errará jamais. Então ela é santa. O pecado encontra-se nos membros, não na igreja. Foi a discussão que teve em 2018 a respeito do carnaval, né, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando o padre Joãozinho ele grava um vídeo dizendo que ele apoia a imagem lá no carnaval, porque ele prefere errar com a igreja. Foi quando os tradicionalistas caíram matando. A igreja não erra. Nós, homens, membros dessa igreja, erramos, que é o que mancha, a imagem da igreja. Mas a igreja não erra. Esse foi um grande exemplo, do padre Joãozinho, teve esse infeliz comentário. Mas é o que o catecismo vai falar. A igreja, ela é indefectivelmente santa. Não erra. Agora, já vai acabar, viu, gente? A igreja, ela é católica. Não sei, o que quer dizer universal. Aqui, uma curiosidade, né? As igrejas particulares. O que quer dizer isso? As dioceses, né? Diocese de São José do Rio Preto, Diocese de Catanduva, Arquidiocese de Ribeirão Preto. E são igrejas particulares, nós chamamos de igrejas particulares. Essas igrejas particulares é a igreja católica. Não é uma federação. Não é assim, a junção da Diocese de São José do Rio Preto, mais a Diocese de Catanduva, mais a Diocese de não sei de onde. Todas elas juntas formam a Igreja Católica. Não. A igreja não é uma federação. A Diocese de São José do Rio Preto é a Igreja Católica. A Diocese de Catanduva é a Igreja Católica. E qual é o princípio para ser católica? A unidade com o sucessor de Pedro. Elas têm que estar unidas ao Papa. É o que não está acontecendo com algumas igrejas na Alemanha. Eles estão batendo de frente com Roma. Então, quando uma igreja deixa de estar unida ao Papa, ela deixa de ser católica. Certo? Ela é católica porque ela é necessária para todos. Por isso ela é universal. Às vezes a gente acha assim, que a igreja é católica porque ela é universal. Ela está ali, ela está aqui, ela está no mundo inteiro. Isso também é ser católico. Mas ela também é católica porque ela é necessária para todos. Para a salvação de todos.
O Catecismo de Concílio de Trento vai falar assim, ó: devemos todos professá-la e prestar-lhe obediência, assim como os que deviam entrar na arca para não perecerem nas águas do dilúvio. Então devemos todos confessar e prestar obediência. E agora entramos naquilo que diz o parágrafo 846 do Catecismo da Igreja Católica. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. Como entender isto? É a questão que vocês já conhecem bem. Fora da Igreja não há salvação, porque não há sacramento. E a Igreja é o sacramento universal de salvação. Mas existem aqueles que não conhecem. Aqueles que nunca ouviram falar. Então não vão conhecer a doutrina da Igreja. Mas agora, a partir de hoje, todos vocês sabem que fora da Igreja não há salvação. Que é necessário entrar na arca para não morrermos nas águas do dilúvio. É necessário professar a fé integralmente da Igreja Católica. É necessário crer na Igreja Católica. Lembrem que a Igreja, a nossa doutrina, né, ela é sustentada por um tripé: o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura. Jesus, quando ele sobe ao Pai e envia o Espírito Santo, ele não deixa um exemplar da Sagrada Escritura. O que ele deixa? A Igreja. Quando ele sobe, ele não deixa um exemplar. Até o Padre Paulo Ricardo brinca, né? Ele fala que alguns protestantes acreditam que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Então a Igreja não deixa a Sagrada Escritura. Jesus não deixa a Sagrada Escritura, ela deixa a Igreja. E a Igreja pega os livros e cria, né, constitui a Sagrada Escritura. Nós vamos ver isso mais para frente, né, quando a gente também entrar em história da Igreja, como foi constituída a Sagrada Escritura. Como ela é feita, de onde que vem padre, bispo, papa, quem são estes, as vestes, nós vamos ver tudo isso daí. Tradição, magistério e Sagrada Escritura. Apenas o magistério pode interpretar a Sagrada Escritura. Nós não podemos interpretar a bel prazer. Pegar a Sagrada Escritura, é isso aqui mesmo. Não. É o que o magistério nos diz. Nós devemos crer a fé da Igreja. Então, para encerrar, em matéria de fé e moral, a Igreja não erra. Por quê? Porque segundo o dogma da infalibilidade papal, constituído no Concílio Vaticano I, diz que o Papa é infalível em questão de fé e moral. Que o Papa não erra, isso é um dogma. Mas, Vinícius, o Papa pode errar? Sim, desde que não seja em fé e moral. Ele pode emitir opiniões privadas? Pode. Estas opiniões são passíveis de erro. Agora, quando ele disser, em nome da Igreja, obedecer às 4 regras vaticanas que conferem um dogma, quais são as 4 regras vaticanas?
falar para toda a igreja, não apenas para um povo, não apenas para uma parte da igreja, mas falar para toda a igreja, falar em questão de fé e moral, falar como pastor universal, não como teólogo, não, como pastor universal e de maneira imperiosa. Ele não está propondo, de forma imperiosa, ele está impondo. Então são as 4 regras vaticanas. Quando ele obedece às 4 regras vaticanas, aí surge um dogma, uma verdade de fé. Falar para toda a igreja, não para grupos. Falar sobre fé e moral. Falar como pastor universal. E falar de forma imperiosa. E aí, com isso, o Papa é infalível. Ele não erra. Tudo bem? Com isso, nós encerramos esta parte de crer na Santa Igreja Católica. Tudo o que eu falei hoje, no nosso estudo, não é questões teológicas que nós podemos disputá-las. Não. Tudo o que eu disse são verdades de fé, proclamadas pela Igreja. Então, talvez nós podemos até não entender alguma coisa, mas nós devemos aceitá-la com uma fé filial. É muito difícil hoje a gente falar isso lá fora. Eu não entendo, mas eu abaixo a minha cabeça, porque Deus sabe de tudo. E a igreja governa todas as coisas aqui, porque ela é o corpo de Jesus. É muito difícil a gente falar lá fora, porque as pessoas não entendem. Mas para a nossa salvação é isto. As pessoas que não professam a nossa fé, elas serão salvas por Jesus, mas pelos méritos da Igreja Católica. Eu ouvi hoje o professor Felipe Aquino respondendo, nossa, lindamente isso. Você não deixou por menos, você falou igualzinho ele, parece até que eu tô ouvindo ele falar, perguntando para ele. E se eu não crer em tudo que a igreja crê, né? E ele falou, a pessoa falou assim, porque tem coisa que eu não entendo. Aí ele falou, mas não é para você entender, é para você só acreditar. É só você ter fé, é só você acreditar. Não tem que entender, vocês não têm que entender. E ele falou assim, não que a gente tem que ser ignorante, mas nós não temos que entender o que a igreja diz, nós temos que crer para a nossa salvação. Você quer ser salvo? Creia. Ele foi bem categórico, assim. Aquilo que nós entendemos, ótimo. Mas aquilo que não entendemos, abaixemos a nossa cabeça, porque Deus governa todas as coisas. E nada foge do governo dele. E foi ele quem instituiu a igreja, como corpo místico. Aí você fala, Vinícius, essa parte que algumas pessoas não entendem. Mas eu creio em Deus, mas ele que instituiu a igreja? Sim, é uma verdade de fé. E duvidar disso coloca em risco a nossa alma. Creia. E se existe alguém perto de nós que não conhece a igreja, que não conhece Jesus, que é um pagão, cuidado. Porque Deus vai cobrar de você isso daí. Deus vai cobrar de você. É simples o crer. O Vinícius fala conosco em teologia e nós conseguimos entender. O próprio Jesus falava em palavras simples.
Olha só, o nosso primeiro Papa era analfabeto. Não falava nada de teologia, não entendia nada de teologia. Eles apenas acreditavam. Imagina. E a nossa fé, ela tem um prêmio muito maior, como eu falei para vocês já. Eles creram porque eles viram. Nós cremos sem ver. Então a nossa fé, ela é coroada por um prêmio muito maior. Nós cremos sem ver, né? Mas teologicamente, claro, crer, segundo o amigo da Janaína, Santo Tomás, crer é ter a nossa mente movida pela graça de Deus, e para que a nossa mente, movida pela graça de Deus, possa assentir, anuir as verdades de fé que nós não podemos compreender com a razão humana, mas pelo dom que é o Espírito Santo. Isso é crer segundo Santo Tomás, o grande amigo da Janaína. Não, e o professor Felipe Aquino hoje citou Santo Tomás nem sei quantas vezes, falou da Suma Teológica, falei, ô meu Santo Tomás, eu tô de bem com ele, já vi. Só a questão do limbo que a gente ainda tá em atrito. O limbo dos infantes, dos párvulos. Vai terminar em 5 minutos. Ixi, de novo. Mas, gente, é isso daí. Hoje nós encerramos. Eu não encerrei o artigo porque ainda tem a comunhão dos santos, tá? A comunhão dos santos é dentro do artigo 9º do Creio na Igreja Católica. Porque o artigo 10º vai falar da remissão dos pecados. Tá bom? Então não encerrei o artigo 9º ainda. Para a próxima aula nós vamos continuar nesse artigo da Igreja Católica. Tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida? Que bom. Ouvi, só fico muito feliz quando você fala